sou Jasmine Tenucci, eu sou diretora do curta-metragem Céu de Agosto, que estreou esse ano no Festival de Tiradentes e depois teve a estreia internacional no Festival de Cannes, na seleção oficial. Ganhou uma menção especial do júri e agora vai passar no Festival Kinofórum no dia 23 e depois no dia 26. Fica aberto por 24 horas o sinal. Então, se quiserem assistir, vai estar lá. O filme enfim, bem curtamente, porque afinal é um curta, mas ele é a história de uma mulher grávida, bastante grávida, que começa a sentir que tem alguma coisa no ar, de errado no ar, e vai ficando ambígua em relação à gravidez e encontra numa mulher da igreja pentecostal algum tipo de conforto, identificação que faz ela, enfim, se aproximar dessa comunidade. Eu estava vendo uma entrevista que você deu, Jasmine, que você disse que teu filme é uma reflexão sobre o que significa ser brasileiro neste momento. E quando a gente assiste, a gente capta muito bem isso, né? É uma fábula, né? Um filme de ficção, mas que você teve como inspiração fatos reais, né? Como é que foi essa história? Assim, como é que você teve a ideia de construir o teu filme? Eu tinha ganhado um prêmio para fazer um outro curta. E aí eu estava começando a pré do outro curta, e eu estava andando em São Paulo, inclusive para fazer uma coisa da pré do outro curta, e o dia de repente ficou escuro. Acho que quem estava em São Paulo lembra bem desse dia, enfim, no Brasil também se noticiou muito, mas basicamente às 3 da tarde, de repente o dia ficou noite e não era uma chuva forte, não era, era uma visão meio apocalíptica, muito esquisita. E a gente já teve uma sensação estranha naquela hora e algumas horas depois a gente descobriu que era por causa das queimadas na Amazônia. A Amazônia estava queimando há mais de 2 semanas e a fumaça viajou o Brasil inteiro e cobriu a gigantesca cidade de São Paulo. E aquilo pareceu para mim captar assim, um sentimento de Brasil numa imagem. É isso, essa explosão do descaso, do clima misturado com política, misturado com, enfim, um monte de tensões no ar que nesse momento se manifestou, assim. E essa perspectiva de que, enfim, é um dia literalmente escuro, né, e que quantos mais dias escuros não viriam como consequência, né, do que a gente está vivendo no Brasil. Eu acho que no fim, de alguma maneira, isso se concretizou, que é o jeito que a pandemia foi lidada, o número de né, o número de mortes e tal, ele é um desses, maus agouros que chegou, mas então foi isso. Esse dia meio me inspirou, assim, a fazer o filme. E aí eu joguei fora, não joguei fora, gosto muito daquele roteiro que infelizmente eu não fiz. E escrevi meio 2 dias depois que aconteceu esse negócio, eu escrevi um filme, pá, assim, sabe, de uma necessidade mesmo de escrever ele, e aí resolvi fazer e pedir para trocar o filme e tal, e foi. E de que maneira o reconhecimento em Cannes, por exemplo, o prêmio que você recebeu lá, ajuda a dar visibilidade para o teu filme, né? Lembrando que a gente vive esse momento também, a gente vive um duplo asfixiamento, né? Pela pandemia e por esse projeto de governo que me parece de destruição da memória. A gente tem o caso emblemático da Cinemateca, mas fazer cinema no Brasil hoje eu estou chegando à conclusão que é um ato até de loucura, né? Porque a gente me parece que vai contra esse projeto de destruição, mas como que esse reconhecimento em Cannes reverberou em você? Sim, primeiro eu vou só falar uma coisinha que eu acho bom você falar da Cinemateca, porque é isso, o filme tem um pouco a ver com isso, um país meio em chamas, em que a gente está, enfim, queimando tudo que primeiro a gente construiu ao longo de anos, né,
como sociedade, e depois, enfim, e as ideias que são de memória, que são de beleza, que são de, né, do que nos eleva como, enfim, como sociedade, como seres humanos. Eh, eu acho que bom, primeiro de tudo, entrar em Cannes é claro que traz mais visibilidade para o filme, ajuda muito. E é um privilégio nesse sentido que você, quando faz um filme, quer muito que ele seja assistido e ele passa a ser mais assistido mesmo e mais discutido, e você tem chance de debater ele com mais gente e tal. Então, cria-se um diálogo que é muito bom e muito maior. Eu acho que eu sempre quis passar o filme no Brasil, né, por isso que eu fiz uma escolha de passar ele primeiro em Tiradentes. É um filme para a gente conversar entre a gente, primeiro de tudo, mas, enfim, conversar com gente de fo eu acho que são diferentes camadas de compreensão para quem é estrangeiro, porque não tem como, né, o Brasil camadas e camadas, mas eu senti que teve uma compreensão boa, assim. Ninguém achou que o filme, por exemplo, era sobre um filme de denúncia sobre a Amazônia, ninguém achou que era exatamente isso, todo mundo entendeu que a Amazônia é mais um dos elementos de um país em chamas, sabe. Então eu até me surpreendi, eu achei que, mas é claro que a discussão no Brasil, enfim, a gente consegue entender talvez mais profundamente as sutilezas né, do sentimento do filme. Você tá tudo bem? Você? Você? Sabe, o seu filme ele também me parece que toca num ponto que é importantíssimo, né, para a gente discutir o Brasil, pensar o Brasil, que é a questão do afeto, né? Eu conversando com Orlando Senna, né, que fez o Iracema, né, que talvez é a primeira grande denúncia em relação à Amazônia no cinema brasileiro, o Orlando me disse que ele sentia que o Brasil sofria de eternas frustrações, né? E que essas frustrações depois vão se transformando em ódio, e era ele tentando entender como que surgiu tudo que está aí colocado para a gente, né? E o teu filme fala de afetos, né? Da busca por um afeto, a gente precisa disso, né? Talvez teu filme tenha a chave para a gente tentar superar esse Brasil nebuloso aí, esse Brasil com céus vermelhos. Acho que sim, acho que a gente com certeza precisa disso, e de um senso de afeto e de comunidade, né, de ser, enfim, amparado por uma comunidade. E assim, acho que a gente com certeza também precisa de luta, mas nesse caso, nesse filme, é um filme que ela recorre ao afeto mesmo. E eu acho que tem uma segunda, enfim, ideia de afeto que eu sempre me incomodei, por exemplo, como a igreja neopentecostal era representada no Brasil e inclusive discutida, porque apesar de eu ser particularmente contra o projeto político e de dominação cultural das grandes igrejas e dos bispos, e assim, evidentemente é um projeto que eu acho nefasto, mas e que não tem nada a ver com a espiritualidade do brasileiro e, enfim, e essa necessidade de comunidade, mas explora isso. Por outro lado, eu acho que quem está na igreja tá lá por uma multiplicidade de razões sociais e, enfim, espirituais, e eu acho que a gente lida com uma grande massa de manobra desses bispos, e eu não acho que isso seja verdade, acho que é uma visão simplista e que impede a gente de dialogar com essas pessoas. E então eu conheço muita gente evangélica, mas também fui muito, não sou evangélica, não cresci na igreja, mas fui muito aos cultos ao longo do ano, né, eu já estava numa pesquisa sobre isso antes de escrever o curta, né. E é isso, e é uma rede de afeto, enorme e importante,
para eles e que realmente muda a vida de um monte de gente, né, empodera um monte de gente, economicamente e até, enfim, psicologicamente, né. Então, eu pessoalmente eu descobri afetos lá, eu fiz amizades e apesar de diferenças políticas e ideológicas, é isso. Então, o filme tem um pouco disso também, de que pra gente olhar um pouquinho de maneira um pouco mais horizontal e afetuosa para essa 30% da nossa população, sabe. E como que tem sido para você essa experiência de exibir o filme online, né? Que é uma discussão fundamental, né, para a gente pensar o Brasil também no futuro, porque você consegue atingir mais pessoas, gente que talvez nunca assistiria a Céu de Agosto, se não fosse pela internet, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber lidar, né, com essa frustração, né, de não ter o teu filme no cinema, na tela grande, com som bom. Sim. Né? Então, e já deixo aqui, inclusive, o reforço para que as pessoas assistam o teu filme, pelo menos na televisão, né, com som bom, som estéreo, um home theater, porque ele também tem um desenho sonoro bem interessante, né, além da fotografia, mas como que é para você, diretora, lidar com isso? Eu vou reforçar o pedido, assim, eh, ganha mais o filme se você assistir na tela grande, então é isso, se for possível e tal. O desenho do som do Guile, o Guile Martins é maravilhoso, assim, eu trabalho com ele desde o meu primeiro curta, e vale a pena assistir num sonzinho mais melhor, numa caixa de som melhor. A coisa online, assim, eu estreiei em Tiradentes, e ainda nunca mais passei online depois disso, porque Cannes foi em presencial, né. Tiradentes, para mim, se misturam as 2 coisas. Foi tanto uma frustração quanto uma alegria estrear online, porque era um auge da pandemia, era janeiro, os números estavam terríveis, eu não saía de casa, não lembro, fazia enfim. E, eh, então estrear, ter a possibilidade de passar o filme e da discussão acontecer foi enfim, foi essencial no meio da minha pandemia, pessoalmente. Foi um negócio que me deu uma nova energia para continuar, né. E ser online realmente fez um monte de gente que não poderia ir para Tiradentes, que não poderia assistir, que também estava em casa, assistir. E isso foi muito legal, gerou discussões, só que a discussão não é no bar, né. A discussão não é a discussão não é saindo da sala de cinema e conversando, a discussão é alguém mandou uma mensagem de texto, as pessoas mandaram áudio, algumas pessoas que eu não conhecia me escreveram, mas claro, quem você não conhece te escreve menos, mesmo se gostou. Então você não consegue dialogar com pessoas que você não conhece tanto, com algumas exceções. E, então eh, então teve esses 2 lados mesmo. O Eu quero reforçar que que, assim, as pessoas que escreveram, se deram o tempo e o trabalho de escrever, que isso foi fundamental e muito, muito maravilhoso mesmo. Só que parou, escreveu, se deu tempo de pensar, refletir e escrever, porque dá trabalho, né. Às vezes eu também não faço, eu adoro o filme, mas eu não faço, então porque cria um diálogo à distância na pandemia. E foi isso. Mas claro, é isso, a imagem não está na sua potência total, quando não está em tela grande, num som bom e assistida coletivamente. Mas a gente lida com o que a gente tem. É, E a é isso. pandemia já está moldando os seus próximos trabalhos também? Você já está com novos projetos, né? Como que vai ser? Você ainda pretende se dedicar ao Brasil, a tentar entender o Brasil? Como que serão seus próximos projetos aí? Pós-pandemia, né? A gente ainda está na pandemia, mas já estou Sim, pensando ali para além da pandemia. sim. Ah, bom, os meus projetos sempre têm de alguma maneira a ver com o Brasil, né, ele é uma matéria-prima, não tem jeito da gente fugir dele, eu nem quero fugir dele, estando aqui, às vezes mais diretamente, às vezes menos diretamente no tema, mas é a matéria-prima, né, as relações sociais que a gente tem aqui, que a gente estabeleceu, então perpassam tudo que eu escrevo. Tenho novos projetos, tem um que é
tem alguma coisa do universo do curta, que é um longa, né. Enfim, ele envolve o universo do curta, mas não é a história do curta. E tem um outro longa que não tem nada a ver com isso, que é um longa até, com elementos de comédia, assim, é um drama, cômico, eu diria. Eh, Enfim, quem vai ver esse filme vai ver que não é um filme nada cômico, mas eu escrevi muita comédia, né, antes disso, pra TV e tudo. Então, sim, tem outros projetos, todos tentando pensar o Brasil e dialogar.